Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. Vamos conversar com a gigante BYD, que vem com muita expectativa para a Latibus 2024. O diretor comercial Bruno Paiva nos conta que, além de exibir veículo, a atração vai ser mostrar como funciona por dentro. A ideia é que a gente leve um pacote de bateria separado, aberto, para o pessoal poder ver. E estão querendo levar também um eixo traseiro, onde vai estar conectado o motor e a transmissão do veículo, que você vai poder entender melhor como isso é feito no veículo elétrico da BYD. O presidente da FETPESP, das Empresas Paulistas de Transporte de Passageiros, Mauro Herskovich, nos contou que acha importante para o setor ir à Latibus, mas aproveitou o nosso microfone para falar que o combate contra as empresas clandestinas não para. Nós travamos já fazem alguns anos verdadeiras batalhas, para não dizer guerras, com eles, né? Achamos que esse tipo de serviço que eles prestam é extremamente danoso ao setor, ruinoso aos cofres públicos, ruinoso à população. Existem inúmeros casos de acidentes, de atrasos, de falta de ônibus, e gente que procurou eles, usuários que procuraram eles via plataforma. Eles alugam ônibus de empresas de fretamento e fazem uma concorrência extremamente ruinosa às empresas rodoviárias que atuam no estado de São Paulo. Não pagam impostos, não pagam tributos, não fazem seguro, não pagam taxa rodoviária, e desde o início da atividade deles a gente vem combatendo eles de todas as formas. Planos para dar mais oportunidade às mulheres nas várias posições do transporte de passageiros são cada vez mais comuns, mas na Mob Brasil já é uma tradição muito proveitosa por várias razões. 10% das mulheres se envolverem em acidente. Em contrapartida, 17% dos homens se envolverem em acidente. Reclamação. A gente tem 16% das mulheres, e aí são todas motoristas e cobradoras, contra 27% dos homens. E multas, a gente tem 5% das nossas operadoras contra 10% dos homens. Você vê que há uma diferença dos números. A operação da mulher é bem mais tranquila. Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, comenta sobre um levantamento exclusivo que mostra o aumento preocupante de incêndios em ônibus em São Paulo. As causas podem ser mais preocupantes ainda para o passageiro. Em 2022, durante todo o ano, foram 8 ônibus destruídos em incêndio provocados não por ataques criminosos, mas por problemas mecânicos ou elétricos, por panes. Em 2024, até dia 23 de julho, já são 25 ônibus nesse estado, que pegaram fogo por causa de problemas na capital paulista. Conseguimos que Márcia Pina, editora da Tecnibus, desse uma pausa no fechamento da edição impressa que será lançada durante a Latibus, para nos dar uma super geral sobre este evento. Desta vez na área de autopeças. A Latibus 2024 já está chegando e hoje vamos falar sobre a indústria de autopeças. O setor terá presença marcante na feira, com as mais importantes empresas fornecedoras de peças e componentes para ônibus. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A BYD já tem há algum tempo uma grande presença no Brasil, com plantas produzindo carros, ônibus e caminhões em Campinas, em Camaçari, na Bahia e também no Amazonas. E Bruno Paiva, diretor comercial da empresa chinesa, adianta algumas coisas interessantes que a BYD vai levar para a Latibus, agora nos dias 6, 7 e 8 de agosto.
Na Latibus esse ano, a nossa ideia é levar aí um veículo articulado, que é o veículo que está terminando de ser homologado para São Paulo, com uma carroceria, que é a carroceria da Caio, e um chassi piso baixo do modelo D9W. Se o produto já é bem conhecido por fora, Bruno Paiva, diretor comercial da BYD, conta que agora a ideia é mostrá-lo por dentro. O que a gente quer fazer esse ano na Latibus é poder levar algumas peças do ônibus assim, separado, que eu acho que é interessante para o cliente conseguir enxergar. Então a ideia é que a gente leve um pacote de bateria separado, aberto, para o pessoal poder ver. E estão querendo levar também um eixo traseiro, onde vai estar conectado o motor e a transmissão do veículo, que você vai poder entender melhor como isso é feito no veículo elétrico da BYD. Falar de bateria sempre levanta a questão da autonomia. Os modelos de 12 e 13 metros da BYD, por exemplo, fazem cerca de 250 km por carga cheia. Mas o itinerário, o estilo de direção do motorista e outras variáveis afetam esse consumo. E isso nos leva direto à gestão de frota, que fica bem diferente do diesel. Ouça o que diz Bruno Paiva, da BYD. Realmente, a parte de operação das empresas ela tem que trabalhar no sentido de adequar a operação ao uso do veículo elétrico. Tem um caso interessante aí de São José dos Campos, a gente tem 12 articulados rodando, onde eles têm os carregadores na estação do BRT deles e o veículo carrega na estação. Os veículos lá hoje têm dado 350, 360, porque ele recarrega em toda oportunidade possível. Então isso aumentou muito a autonomia do veículo, ou seja, qualquer intervalo que tenha no horário do motorista, ele põe o veículo para carregar. Acho que é isso que a gente precisa, né, do operador brasileiro se acostumando aí ao veículo elétrico, entendendo as diferentes formas de operação para poder adequar ele a cada tipo de operação. Além disso, o diretor comercial da BYD acrescenta que as baterias devem agora viver uma evolução rápida e impressionante. A BYD vem com novidade para 2026, mas está tudo em desenvolvimento, tem muita coisa para acontecer aqui. Para o veículo elétrico, eu gosto de comparar ele com o celular. A gente vai ter lançamentos periódicos, uma velocidade muito mais rápida do que um veículo a diesel. E eu acredito que com grande evolução aí, principalmente na parte de baterias, que vai evoluir exponencialmente aí nos próximos anos. Uma dúvida recorrente tem sido a do descarte de baterias. Bruno Paiva, o diretor comercial da BYD, explica, no entanto, que essa peça pode ter uma vida mais longa depois de se aposentar do chassi. Na verdade, a bateria, quando ela chega ao fim da vida útil, ela tem várias utilizações. Ela pode funcionar também como um gerador, né? Hoje os prédios têm geradores. Em vez de ter um gerador, você tem um pack de bateria no prédio, acabou a luz, entra o pack de bateria. Um mês e pouco atrás, eu visitei uma empresa que tem os painéis solares no telhado, ela tem os pacotes de bateria na parede, e a energia que é gerada no telhado da empresa abastece as baterias e não gasta um centavo com energia. Então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma evolução muito grande nisso, muito grande mesmo. Hoje a BYD tem capacidade de produzir cerca de 200 unidades por mês no Brasil e já está com quase 90 ônibus rodando no país. Mas o diretor comercial da gigante chinesa, Bruno Paiva, lembra que a empresa vende também caminhões. Hoje a gente tem dois modelos aqui no Brasil, o T18 e o T5. O T5 é um veículo menor, mais ou menos 3 toneladas de carga. O T18 vai dar alguma coisa em torno de umas 13 toneladas de carga. A gente está trazendo mais um veículo para ser homologado, que é o T23, que é um veículo voltado para o segmento de bebida. É uma área que está em desenvolvimento ainda, já tem alguns caminhões rodando aqui no Brasil. A gente está trazendo para os próximos meses mais ou menos uns 8 ou 9 caminhões, que a gente vai colocar diferentes implementos nesses caminhões para vários tipos de operação. Guincho, veículo carga seca normal, baú sider com rampa, veículo para coleta de lixo. A gente deve colocar um veículo compactador também. Então, a ideia é que a gente monte alguns caminhões aí para testar em diferentes operações pelo Brasil. Esses caminhões da BYD têm autonomia entre 160 e 180 quilômetros, então não é nada para cruzar o país, mas pode haver um encaixe interessante no contexto urbano. Podcast do Transporte.
Adamo Bazzani fala de mais um levantamento exclusivo do Diário do Transporte, do qual ele é editor-chefe. Desta vez, o tema é quente. Tem ônibus em São Paulo pegando fogo e não é por ataque criminoso. Aí cabe a pergunta, não será culpa do envelhecimento provocado na frota? Olá, um dos destaques do Diário do Transporte é a respeito da frota de ônibus da cidade de São Paulo. 212%. Este é o percentual de aumento de ônibus que tiveram problemas de panes, seja elétricas ou mecânicas, que provocaram incêndios e destruíram esses veículos ou danificaram muito seriamente. O dado foi levantado pelo Diário do Transporte junto à SP Trans. Em 2022, durante todo o ano, foram 8 ônibus destruídos em incêndio provocados não por ataques criminosos, mas por problemas mecânicos ou elétricos, por panes. Em 2024, até dia 23 de julho, já são 25 ônibus nesse estado, que pegaram fogo por causa de problemas na capital paulista. Isso traz uma série de discussões. Primeiro, como está sendo a conservação desses veículos? Depois, será que tem a ver com o envelhecimento da frota? É bem verdade que nem todos esses ônibus que pegaram fogo são velhos. Entretanto, há sim um percentual significativo entre esses veículos. Para se ter uma ideia, por causa da eletrificação, que não avança na cidade de São Paulo pela falta de infraestrutura nas garagens, ocorre que a SP Trans deixou com que os ônibus ficassem 2 anos a mais, além do permitido, claro. 10 anos era a idade máxima, foi levada para agora 12 anos, até a transição para a frota de ônibus elétricos. A discussão foi colocada em pauta pelo Diário do Transporte e a gente acompanha mais essa situação envolvendo a mobilidade na maior cidade do país. Podcast do Transporte. Conseguimos que Márcia Pina, editora da Tecnibus, desse uma pausa no fechamento da edição impressa que será lançada durante a Latibus, para nos dar uma super geral sobre este evento. Desta vez na área de autopeças. Muitos gigantes presentes trazendo novos modelos e muitas inovações, acompanhando os tempos de preocupações com a descarbonização e a eletrificação. Olá, a Latibus 2024 já está chegando e hoje vamos falar sobre a indústria de autopeças. O setor terá presença marcante na feira, com as mais importantes empresas fornecedoras de peças e componentes para ônibus. A BorgWarner traz para o evento sua bateria elétrica e periféricos, que são o BMS, Sistema de Gerenciamento de Bateria, DCCU, Unidade de Carga Direta, e o EDCU, Unidade Eletrônica de Controle. O grupo Randon Corp participa com 4 marcas. A Castertech traz a linha N-Series, que é desenvolvida com nanotecnologia. A Yost apresenta sua articulação para ônibus, o primeiro produto da marca voltado para o setor e que levou 6 meses para ser desenvolvido. A Suspense traz uma solução de eletromobilidade que conta com um algoritmo inteligente, atuando na recuperação de energia. A Master, que também é do grupo Randon Corp, mostra um sensor do desgaste da lona de freio e traz um novo posicionamento da marca. A Allison exibe, em parceria com a Volare, o ônibus escolar com câmbio automático e a linha de transmissões automáticas. A Eaton apresenta uma nova linha de transmissões automatizadas, a Adventure. E a Voith traz uma série de produtos relacionados à eficiência energética. Como a gente vê, o tema da sustentabilidade também dará o tom nas expositoras do setor de autopeças. Todos os detalhes sobre a Latibus 2024 você encontra na edição 170 da Tecnibus, que circulará em sua versão impressa durante a feira. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro.
e Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. A ficção invadiu o mundo da mobilidade urbana e não é de hoje. As montadoras, preocupadas em recuperar vendas e reinventar nomes para o mesmo e antigo produto, o automóvel, estimulam o sonho impossível. Trocam vender carros por oferecer soluções de mobilidade. A mensagem é de que estamos todos preocupados com o bem comum, mesmo que o bem de alguns, aqueles que compram automóveis, pareça valer bem mais que o das vítimas dos males causados pela invasão automotiva. A saber, a maioria que vê o direito de uso de acesso à cidade reduzir-se a cada vez que um novo veículo é licenciado. O universo lúdico permeia a propaganda. Mesmo com a tese de que o automóvel possa complementar outros meios, nada se faz para que tal ocorra, a começar das calçadas. Ou andar a pé não é o principal meio de transporte? A cada carro vendido, teremos sempre um motorista demandando mais asfalto para rodar com seu bólido pelas ruas da cidade, e de preferência sem multas nem limites de velocidade. Mas onde fica a cidade nessa conversa? Os marqueteiros da indústria estão preocupados com isso? A cidade é resultado do carro ou o carro tem de conviver na cidade com regras e custos compatíveis com seu uso e seus inúmeros e caríssimos estragos? A cidade deve ser planejada para abrigar a cada dia mais carros, o que se mostrou impossível, ou para tornar a vida das pessoas menos árida e desgastante, possibilitando a convivência e a economia de energia. A cidade deve ser resultado de grupos de interesse que por si só geram segregação e discriminação, ou deve ser integradora e dinâmica, humana e generosa? Pois é. A maneira como as cidades são ocupadas determina como elas serão apropriadas por seus habitantes. Fala-se em prover mais transporte público, mais vias para carros, bicicletas e calçadas, mais espaço para que todos possam se deslocar. Mas como otimizar a infraestrutura existente? Como garantir que os caminhos sejam mais curtos? Pois é, em ano de eleição para prefeito, tá aí um monte de pergunta que a gente gostaria que os candidatos respondessem com clareza e sem tergiversar. Podcast do Transporte. A raiz do Grupo MOB Brasil é pernambucana e data de 1982, mas uns 15 anos atrás, a expansão da empresa, dirigida pelos irmãos Diege, Tatiana e Andréa Chaves, chegou com força, abraçando a capital paulista e também o BRT de Sorocaba. O crescimento acaba acelerando a necessidade do desenvolvimento das mulheres no quadro de funcionários, que não é tarefa fácil, como conta o diretor executivo do grupo, Manuel Marinho, falando da unidade de São Paulo. A gente tem na MOB Brasil São Paulo 3.250 empregados. Desses a gente tem apenas 38% mulheres, ou seja, 1.235 mulheres. E
há uma preocupação da gente com relação a esse aumento. Estamos buscando sempre diminuir isso através de projetos de formação de mulheres, tanto para a área de operação quanto para a área de manutenção. A maior diferença é percebida no setor de motoristas. Nessa categoria, a Mob Brasil tem 1.253 empregados, mas apenas 100 são mulheres. Bem diferente do quesito cobradores, onde a equidade encontrou um equilíbrio bem confortável. Só que todo mundo sabe que esse é um cargo em via de extinção e por isso mesmo, Manuel Marinho, da Mob Brasil, fala sobre os planos que a empresa tem para esse contingente de mão de obra. O nosso projeto é formar motorista dentro de casa. Já há mais de 10 anos, a gente tem esse projeto de formação interna. Já é um profissional nosso, a gente já conhece, e é a pessoa que vai nos dar uma garantia de uma operação de qualidade. É avaliada a ficha do funcionário. Então a gente tem estimulado, tem criado projetos, mas no sentido de promover as mulheres, para poder equilibrar essa diferença. Dentro da Mob Brasil há o projeto Mulheres na Direção, que já formou 34 novas motoristas em um ano. Manuel Marinho esclarece como esta iniciativa funciona. A gente financia 50% da troca da CNH, da categoria da CNH de B para D, e os outros 50% fica a cargo da funcionária e ela só vai pagar após ser promovida para motorista e parcelada em 5 vezes. Manuel Marinho, diretor executivo da Mob Brasil, confessa ainda que a empresa está de olho na possibilidade de ter mais mulheres na manutenção. A gente tem tido aqui clareza de que as mulheres, quando estão na manutenção, elas demonstram uma eficiência maior. Tem muito mais cuidado com os trabalhos. Além de ser uma questão social, uma obrigação social nossa de equilibrar esses números, tem a questão da eficiência na produtividade. Então, a gente tem buscado jovens aprendizes. Segundo Manuel Marinho, diretor executivo da Mob Brasil, as mulheres que estão dispostas a dirigir ônibus de 23 metros estão na faixa dos 30 até 45 anos e contam com desempenho exemplar. Eu tenho uns números aqui, Pelé, que eu acho que são interessantes, mais ou menos um comparativo entre os gêneros. Por exemplo, 10% das mulheres se envolverem em acidente. Em contrapartida, 17% dos homens se envolverem em acidente. Reclamação. A gente tem 16% das mulheres, e aí são todas motoristas e cobradoras, contra 27% dos homens. E multas. A gente tem 5% das nossas operadoras contra 10% dos homens. Você vê que há uma diferença dos números. A operação da mulher é bem mais tranquila e a gente tem buscado aumentar esse número, além da questão social, da nossa melhoria na qualidade do transporte. Esse boletim de alta performance das mulheres, mais a crescente falta de trabalhadores interessados em fazer carreira ao volante, a movimentação da Mob Brasil no empoderamento das mulheres parece ser uma estratégia muito acertada, como o próprio Marinho destaca. Essa dificuldade nós temos de agora, principalmente na região de São Paulo, mas a gente tem uma política há 16 anos de formação interna. Então, o funcionário entra como cobrador, como auxiliar de alguma coisa, e ele vai ser formado dentro da empresa. Para você ter uma ideia, tem gerentes aqui que foram cobradores. Há uma evolução, essa formação interna nos ajuda a atender a necessidade. A estratégia da Mob Brasil está em sintonia com os nossos tempos e passa também pela equidade salarial e pela transparência. No site da empresa, por exemplo, é possível encontrar o relatório enviado ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre a situação do quadro de funcionários em termos de gênero, raça e idade e a disparidade entre gênero e salário no primeiro semestre de 2024. E Manuel Marinho encerra. Acho que todo mundo tem essa responsabilidade, não só na área de transporte, mas em todas as áreas. Não é? Se as mulheres são 50% da nossa população, 50% elas têm que ocupar em tudo que é lugar. E nós estamos tentando fazer nosso papel. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que está a cada ano surtindo um efeito positivo. Podcast do Transporte. Mauro Herskovich é o presidente da FETPESP, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo, entidade que está há 10 anos à frente do setor no território paulista. Eu tive uma conversa com o Herskovich sobre o transporte em geral,
a gente focou primeiro numa batalha que a entidade tem enfrentado com vigor: o transporte clandestino de passageiros nas rodovias de São Paulo. Nós travamos já fazem alguns anos verdadeiras batalhas. Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. Vamos conversar com a gigante BYD, que vem com muita expectativa para a Latibus 2024. O diretor comercial Bruno Paiva nos conta que, além de exibir veículo, a atração vai ser mostrar como funciona por dentro. A ideia é que a gente leve um pacote de bateria separado, aberto, para o pessoal poder ver. E estão querendo levar também um eixo traseiro, onde vai estar conectado o motor e a transmissão do veículo, que você vai poder entender melhor como isso é feito no veículo elétrico da BYD. Presidente da FETPESP, das Empresas Paulistas de Transporte de Passageiros, Mauro Herskovich, nos contou que acha importante para o setor ir à Latibus, mas aproveitou o nosso microfone para falar que o combate contra as empresas clandestinas não para. Nós travamos já fazem alguns anos verdadeiras batalhas, para não dizer guerras, com eles, né? Achamos que esse tipo de serviço que eles prestam é extremamente danoso ao setor, ruinoso aos cofres públicos, ruinoso à população. Existem inúmeros casos de acidentes, de atrasos, de falta de ônibus, e gente que procurou eles, usuários que procuraram eles via plataforma. Eles alugam ônibus de empresas de fretamento e fazem uma concorrência extremamente ruinosa às empresas rodoviárias que atuam no estado de São Paulo. Não pagam impostos, não pagam tributos, não fazem seguro, não pagam taxa rodoviária, e desde o início da atividade deles a gente vem combatendo eles de todas as formas. Planos para dar mais oportunidade às mulheres nas várias posições do transporte de passageiros são cada vez mais comuns, mas na Mob Brasil já é uma tradição muito proveitosa por várias razões. 10% das mulheres se envolverem em acidente. Em contrapartida, 17% dos homens se envolverem em acidente. Reclamação: a gente tem 16% das mulheres, e aí são todas motoristas e cobradoras, contra 27% dos homens. E multas: a gente tem 5% das nossas operadoras contra 10% dos homens. Você vê que há uma diferença dos números. A operação da mulher é bem mais tranquila. Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, comenta sobre um levantamento exclusivo que mostra o aumento preocupante de incêndios em ônibus em São Paulo. As causas podem ser mais preocupantes ainda para o passageiro. Em 2022, durante todo o ano, foram 8 ônibus destruídos em incêndio provocados não por ataques criminosos, mas por problemas mecânicos ou elétricos, por panes. Em 2024, até dia 23 de julho, já são 25 ônibus nesse estado que pegaram fogo por causa de problemas na capital paulista. Conseguimos que Márcia Pina, editora da Tecnibus, desse uma pausa no fechamento da edição impressa que será lançada durante a Latibus, para nos dar uma super geral sobre este evento, desta vez na área de autopeças. A Latibus 2024 já está chegando e hoje vamos falar sobre a indústria de autopeças. O setor terá presença marcante na feira, com as mais importantes empresas fornecedoras de peças e componentes para ônibus. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br.
A BYD já tem há algum tempo uma grande presença no Brasil, com plantas produzindo carros, ônibus e caminhões em Campinas, em Camaçari, na Bahia e também no Amazonas. E Bruno Paiva, diretor comercial da empresa chinesa, adianta algumas coisas interessantes que a BYD vai levar para a Latibus, agora nos dias 6, 7 e 8 de agosto. Na Latibus esse ano, a nossa ideia é levar aí um veículo articulado, que é o veículo que está terminando de ser homologado para São Paulo, com uma carroceria, que é a carroceria da Caio, e um chassi piso baixo do modelo D9W. Se o produto já é bem conhecido por fora, Bruno Paiva, diretor comercial da BYD, conta que agora a ideia é mostrá-lo por dentro. O que a gente quer fazer esse ano na Latibus é poder levar algumas peças do ônibus assim, separado, que eu acho que é interessante para o cliente conseguir enxergar. Então a ideia é que a gente leve um pacote de bateria separado, aberto, para o pessoal poder ver. E estão querendo levar também um eixo traseiro, onde vai estar conectado o motor e a transmissão do veículo, que você vai poder entender melhor como isso é feito no veículo elétrico da BYD. Falar de bateria sempre levanta a questão da autonomia. Os modelos de 12 e 13 metros da BYD, por exemplo, fazem cerca de 250 km por carga cheia. Mas o itinerário, o estilo de direção do motorista e outras variáveis afetam esse consumo. E isso nos leva direto à gestão de frota, que fica bem diferente do diesel. Ouça o que diz Bruno Paiva, da BYD. Realmente, a parte de operação das empresas ela tem que trabalhar no sentido de adequar a operação ao uso do veículo elétrico. Tem um caso interessante aí de São José dos Campos, a gente tem 12 articulados rodando, onde eles têm os carregadores na estação do BRT deles e o veículo carrega na estação. Os veículos lá hoje têm dado 350, 360, porque ele recarrega em toda oportunidade possível. Então isso aumentou muito a autonomia do veículo, ou seja, qualquer intervalo que tenha no horário do motorista, ele põe o veículo para carregar. Acho que é isso que a gente precisa, né, do operador brasileiro se acostumando aí ao veículo elétrico, entendendo as diferentes formas de operação para poder adequar ele a cada tipo de operação. Além disso, o diretor comercial da BYD acrescenta que as baterias devem agora viver uma evolução rápida e impressionante. A BYD vem com novidade para 2026, mas está tudo em desenvolvimento, tem muita coisa para acontecer aqui. Para o veículo elétrico, eu gosto de comparar ele com o celular. A gente vai ter lançamentos periódicos numa velocidade muito mais rápida do que um veículo a diesel. E eu acredito que com grande evolução aí, principalmente na parte de baterias, que vai evoluir exponencialmente aí nos próximos anos. Uma dúvida recorrente tem sido a do descarte de baterias. Bruno Paiva, o diretor comercial da BYD, explica, no entanto, que essa peça pode ter uma vida mais longa depois de se aposentar do chassi. Na verdade, a bateria, quando ela chega ao fim da vida útil, ela tem várias utilizações. Ela pode funcionar também como um gerador, né? Hoje os prédios têm geradores. Em vez de ter um gerador, você tem um pack de bateria no prédio, acabou a luz, entra o pack de bateria. Há um mês e pouco atrás, eu visitei uma empresa que tem os painéis solares no telhado, ela tem os pacotes de bateria na parede, e a energia que é gerada no telhado da empresa abastece as baterias e não gasta um centavo com energia. Então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma evolução muito grande nisso, muito grande mesmo. Hoje a BYD tem capacidade de produzir cerca de 200 unidades por mês no Brasil e já está com quase 90 ônibus rodando no país. Mas o diretor comercial da gigante chinesa, Bruno Paiva, lembra que a empresa vende também caminhões. Hoje a gente tem dois modelos aqui no Brasil, o T18 e o T5. O T5 é um veículo menor, mais ou menos 3 toneladas de carga. O T18 vai dar alguma coisa em torno de umas 13 toneladas de carga. A gente está trazendo mais um veículo para ser homologado, que é o T23, que é um veículo voltado para o segmento de bebida. É uma área que está em desenvolvimento ainda, já tem alguns caminhões rodando aqui no Brasil. A gente está trazendo para os próximos meses mais ou menos uns 8 ou 9 caminhões, que a gente vai colocar diferentes implementos nesses caminhões para vários tipos de operação. Guincho, veículo carga seca normal, baú sider com rampa, veículo para coleta de lixo. A gente deve colocar um veículo compactador também.
Então, a ideia é que a gente monte alguns caminhões aí para testar em diferentes operações pelo Brasil. Esses caminhões da BYD têm autonomia entre 160 e 180 quilômetros, então não é nada para cruzar o país, mas pode haver um encaixe